O livro de Números, no seu capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Mesmo apesar dessa palavra, e mesmo sabendo que Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele fala, um dos seus atributos é a sua imutabilidade, ou seja, ele não muda jamais, tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Deus é o mesmo ontem, o hoje, o amanhã. A palavra de Deus diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mas mesmo apesar disso, algumas pessoas relatadas na Bíblia duvidaram das promessas do Senhor. Olha só, primeiro, Abraão, quando lhe foi dito que seria pai na velhice. Você pode ver esse texto lá em Gênesis 17. Quando disse para ele que ele seria pai na velhice, ele riu. E falou que como ele seria pai com 100 anos, a esposa dele, Sara, com 90, como poderia ser? Mas Deus havia prometido e assim aconteceu. A própria Sara, esposa de Abraão, também duvidou da promessa do Senhor. Um outro exemplo também foi Moisés, quando lhe foi dito para retornar ao Egito para libertar o povo de hebreu. Moisés também duvidou da palavra do Senhor. Ele disse: mas como que eu vou? Eu não tenho condições. Eu sou um mero pastor de ovelhas. Neste tempo, Moisés já tinha saído do Egito, já estava em Midian e era pastor de ovelha, pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele duvidou da promessa do Senhor. Uma outra dúvida também foi de Zacarias, quando lhe foi dito que seria pai na velhice. Zacarias, o pai de João Batista, aquele que anunciou a vinda do Senhor Jesus. Ele veio para anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Zacarias também duvidou, assim como Abraão, que como ele seria pai na velhice. Como ele poderia fazer dessa forma? Mas assim aconteceu. E um outro exemplo bem conhecido, Tomé, quando lhe foi dito que Jesus havia ressuscitado, Tomé disse: eu não creio, eu só creio se eu vê-lo, se eu puder tocar nele. E assim aconteceu. E Jesus até falou para ele: Tomé, você creu porque você viu, mas muito mais bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Diante desses episódios, diante do texto lá de Números que nós lemos, preciso perguntar para você, para mim também, para nós, como está a nossa relação com o nosso Deus? Será que também temos duvidado das promessas dele para a nossa vida? Será que temos duvidado do que a palavra de Deus ensina para nós? Esses textos que vocês podem observar lá em Gênesis, lá no livro de 1 Samuel, onde está Moisés falando isso, também Lucas falando sobre João, Tomé, você pode observar que, apesar da dúvida dessas pessoas, aconteceu conforme Deus havia determinado. E tudo aquilo que a Bíblia relata para nós vai acontecer ou já aconteceu. O próprio Senhor Jesus foi profetizado por Isaías 400, 500 anos antes do nascimento dele, que ele viria. Aliás, ainda lá no Éden, quando a serpente enganou Eva, Deus já havia determinado que lá nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Então, meus irmãos e amigos, confie no Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Não duvide das suas promessas. Não duvide do que está escrito na palavra de Deus. Talvez você pode falar: mas a Bíblia diz já há mais de não sei quantos mil anos que Jesus voltará e ele nunca volta. Tenha certeza, meus irmãos, que na hora certinha ele voltará, porque está registrado, é promessa de Deus. E se é promessa dele, ele vai cumprir. Ele também prometeu para nós que estaria conosco até a consumação do século.
E hoje, através do Espírito Santo de Deus, aqueles que creem em Jesus, que entregam a sua vida a Jesus, têm-o como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus habita no crente genuíno, que houve uma conversão genuína. E ele prometeu que ele voltará. Então você não pode, eu não posso, ninguém pode ter essa dúvida. E todas as demais que ele prometeu, ele vai cumprir. Observe também ao longo da história do povo, da humanidade, quantas e quantas promessas que foram feitas há quantos anos atrás e que já foram cumpridas. O nascimento de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus é uma delas. Mas tem várias e várias outras. Por isso eu exorto a vocês, não duvide da palavra do Senhor. Creia, deposite a sua fé, deposite a sua confiança, porque se está na Bíblia, se é promessa de Deus, Ele vai cumprir. No momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, porque o tempo dele sempre é o melhor para todos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. Mostre esse vídeo para a sua família, fale para eles também, que não duvidem do Senhor. O Senhor é fiel para com Ele mesmo, para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mais uma vez, que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.